Olá, bem-vindo uma vez mais a esse espaço virtual de aprendizagem real do Workout. Eu sou o Cláudio Marcunha e hoje vamos conversar um pouco, ou pelo menos darmos as primeiras pinceladas a respeito de fotoleitura e matemática. Muita gente tem me perguntado, em especial na lista VIP ou em nossos treinamentos, sobre como usar fotoleitura no aprendizado de ciências exatas, como física, matemática, química. E eu tenho refletido sobre isso. E, para começar, esse tópico nem foi ensinado no curso oficial de fotoleitura nos Estados Unidos, nem para os instrutores. Só que a minha formação original é engenharia. Então, nós já temos desenvolvido várias estratégias em clientes específicos, em especial na preparação de vestibulares mais concorridos, técnicas passo a passo específicas para serem aplicadas em estudos de ciências exatas. Nós vamos entrar em detalhes à medida que essa série avança e principalmente dependendo das perguntas que vocês vão colocar nos comentários. Mas aqui estão alguns pontos que influenciam o aprendizado de matemática. 1. Medo da matéria. Muita gente não aprende matemática porque diz isso eu não gosto e acaba não dando a devida atenção. 2. A sua inteligência primária. Tem um estudo de um professor, Howard Gardner, que fala que as pessoas em geral têm 8 inteligências ao invés de apenas 1 ou 2, como estávamos acostumados a pensar. Entre elas tem a inteligência linguística, a inteligência lógica matemática, a inteligência musical, inteligência corporal, inteligência de natureza e meio ambiente, inteligência intrapessoal, a pessoa é muito melhor falando com ela mesma, ou inteligência interpessoal, pessoas que são muito boas em falar com pessoas. E mais um ponto que é importante nesse processo de aplicar fotoleitura no aprendizado de ciências exatas e matemática é entendermos um pouco melhor como funciona o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro. Juntando isso tudo, aqui vão algumas formas de usar tudo que sabemos para melhorarmos os nossos resultados cada vez mais. Primeiro ponto. Se você é uma pessoa introspectiva, é melhor estudar sozinho. Se a tua inteligência mais forte é intrapessoal, é melhor estudar sozinho. Se a tua inteligência mais forte é interpessoal, você é bom com pessoas, é melhor estudar com outras pessoas. Se a tua inteligência matemática, lógico-matemática, é a mais desenvolvida, normalmente você nem estaria me perguntando isso porque você já é naturalmente bom de matemática. Então, se entender é muito importante para se aceitar e traçar a melhor estratégia a partir dos teus pontos fortes, pontos fracos e onde você quer chegar. Então, se entenda qual é a tua inteligência mais desenvolvida. Primeiro ponto. Segundo ponto que impacta a questão do medo com relação à disciplina é: perceba que normalmente os professores de matemática têm como inteligência mais desenvolvida a inteligência lógica e matemática. E não necessariamente eles são bons na inteligência interpessoal. Apesar de serem professores, alguns deles não são muito bons em lidar com pessoas. E isso pode ter impactado a tua relação com a matéria. Então, se você entender, respeitar e aceitar o teu professor, com as limitações dele e sabendo que ele não precisa ser tão bom com pessoas, basta que ele seja bom em matemática, talvez o teu medo ou aversão à matéria já diminua. Então, talvez entender um pouco melhor como o teu professor funciona já te dê um ganho de 10% a 15% na tua efetividade em matemática. Entender melhor como você funciona já te deu um outro ganho de 10% a 15% na tua efetividade em matemática, e esses dois juntos já te deu um ganho de 30% na tua efetividade em matemática. Ainda não mudamos nada, apenas nos compreendemos um pouco melhor e compreendemos os outros um pouquinho melhor. Outro ponto importante é, quando você pergunta se fotoleitura funciona para estudar matemática, reflita um pouco sobre a seguinte questão. Quando você termina de ler um livro de matemática, leitura regular,
Você aprendeu tudo de matemática? Normalmente não, né? Pelo menos eu, como engenheiro, eu tinha que ler primeiro, refletir, imaginar, pensar, perguntar, discutir, fazer os exercícios, errar, rever, reler, rediscutir, refazer o exercício e acertar. Então, talvez estudar matemática não seja uma questão só de ler, de qualquer forma. Em assim sendo, em fotoleitura, também não vai ser uma questão só de ler. Agora, se a gente entender que o lado esquerdo do cérebro é racional e opera com linguagem, apesar dele ser processamento serial, ou seja, ele processa uma coisa de cada vez, e ele ter noção de passado e futuro, ter noção temporal. Então ele tem que mexer com muitas outras informações, além do assunto que você está estudando nesse momento. E ele faz uma coisa de cada vez. Já o lado direito do cérebro, o hemisfério direito, é processamento paralelo. Ele processa tudo ao mesmo tempo agora. Ele não tem noção de tempo, então para ele é tudo agora. E ele tem a lógica própria dele. Então ele não segue exatamente regras, mas ele é muito bom em gravar coisa, construir, criar. Então, sabendo que esses dois hemisférios funcionam dessa forma, como seria um uso um pouco mais inteligente das funcionalidades de cada um deles para melhorar o teu aprendizado? Talvez um grande lance fosse: nos momentos iniciais dos estudos de matemática, você fotoler um livro de matemática não preocupado em aprender matemática, mas preocupado primeiro em ter uma noção do que existe ali dentro. Nesse processo de leitura, você pode não saber o que é matemática, você pode não saber o que é trigonometria, geometria analítica, plana, geometria espacial. Você não quer saber o que é isso, muito menos aprender a resolver problemas de cada um desses tópicos. O que você está buscando é saber que existe, saber o que tem ali dentro. Então você vai saber que ali dentro existe geometria analítica, geometria plana, álgebra, álgebra linear, cálculo. Reconhece a existência desses temas. Talvez até descobrir um pouco sobre a história de cada um desses temas. Talvez poder conversar a respeito desses temas com alguém. Depois, talvez você até aprofunde um pouco na segunda, terceira fotolida, comece a capturar as fórmulas e jogue as fórmulas todas para o teu lado direito do cérebro, que é capaz de processar tudo ao mesmo tempo agora e não está nem aí para nada disso. Só que uma coisa, a partir do momento que você fotoleu, todas essas fórmulas e as histórias que relacionam cada uma das coisas e todos os tópicos estão dentro da tua memória, em alguma parte do teu inconsciente, no teu hemisfério direito, que é capaz de processar tudo isso e fazer relações disso com outros assuntos que conscientemente talvez não tivesse nada a ver, mas que vão ser extremamente úteis para recuperar essas informações quando você precisar resolver o problema. Depois disso, com todas as informações, talvez se torne muito mais fácil estabelecer contatos com o professor. De cara, na hora que o professor trouxer os temas, você já não vai mais se assustar. Quando o professor falar, hoje vamos falar de geometria analítica, você fala, tranquilo, eu posso não saber o que é, mas eu sei que existe. Já ouvi falar, sei até onde no livro está, se eu precisar voltar lá para rever. Manda bala aí, professor, dá a fórmula. Quando o professor coloca a fórmula na mão, você fala, rapaz, já ouvi falar desse negócio, já sei, tinha esquecido essa parte, mas pá, já estou ligado, sei como é que é. Só essa postura já te empodera. Você perde aquele medo da matéria, já vai para cima. Já encara a matemática de frente, com respeito, não mais com medo. E o professor nota essa tua postura. E você nota que o professor muda contigo. Esse novo relacionamento entre você e o professor muda tudo. Junto com o fato de ter todo esse monte de informações disponíveis na tua memória em algum lugar do teu inconsciente, que você pode não lembrar de pronto, mas quando o professor coloca na lousa, você lembra. Talvez seja só isso que você precisa para quando a questão aparecer, seja num exercício ou na própria prova, você lembrar. E ainda que você não lembre exatamente como resolver o exercício, você volta no livro e revê, fica muito mais fácil resolver. Ou você lembra de algum lugar no livro onde tem um exercício resolvido parecido, ou você lembra de alguém com quem conversou a respeito
para quem você pode elaborar perguntas. Tudo isso muda completamente a tua postura em relação à matemática. E à medida que você manda também fotolendo as questões de prova para o teu inconsciente, deixa o teu lado direito do cérebro, o teu hemisfério direito do cérebro, que é muito capaz de processamentos paralelos, propor possíveis soluções para as questões que você colocou. E comece a se espantar com os resultados que vão começar a aparecer. Então, é menos uma questão de aprender matemática com fotoleitura e muito mais uma questão de uso estratégico de fotoleitura, do teu conhecimento, das tuas inteligências, das inteligências do professor e do teu lado direito, do teu hemisfério direito e esquerdo do cérebro, para ter um resultado muito mais efetivo aprendendo matemática. A gente pode aprofundar esse tema em outros vídeos e principalmente na lista VIP e até talvez, se você precisar aprofundar esse conceito, algum dos nossos treinamentos online. Mas enquanto isso, eu gostaria de ouvir as tuas dúvidas, as tuas questões e os teus comentários. Coloca o comentário aí embaixo e coloca também as tuas dúvidas para ver onde a gente precisa aprofundar ainda mais esse tema. Prazer imenso em te ver de novo. Te vejo no próximo vídeo.